Fala galera, hoje é dia de Deadpool. Antes de começar o vídeo eu queria falar rapidinho, dá uma olhada nessa camiseta, que da hora. Ela foi feita pelo Leonardo Ferrari, ele tá fazendo design para a loja Pano de Vela. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês darem uma olhada na loja e ver o que mais tem lá. E se vocês quiserem pedir também essa camiseta, é só trocar ideia lá no Facebook com eles. O Deadpool é um anti-herói da Marvel. E na maioria dos casos ele age como um herói, mas ele foi criado como um anti-herói. Ele surgiu em 1991. A história dele foi contada ao longo do tempo, então não tem uma HQ que mostra exatamente a origem do Deadpool. Ele surgiu como um vilão na revista dos X-Men. Ele é conhecido como Mercenário Tagarela, porque ele não para de falar nunca, irritando a maioria dos heróis e vilões da Marvel. Ele foi criado como uma paródia de um personagem da DC, que é o Exterminador. Por isso que a aparência da roupa do uniforme do Deadpool é parecida com o uniforme do Exterminador da DC. E o nome deles é muito parecido. O nome do Deadpool é Wade Wilson. E o nome do Exterminador é Slade Wilson. Só que com o tempo, a popularidade do Deadpool foi crescendo tanto que eles fizeram uma personalidade única só pra ele, tentando diferenciar do que era pra ter sido só uma paródia do Exterminador. Ele é um mercenário que usa bastante alta tecnologia. Ele é mais conhecido pela capacidade de destruição dele e principalmente pelo humor dele, humor negro e humor extremamente ácido que ele tem. Ele faz várias piadas com referência cultural e às vezes ele quebra a quarta parede. Para quem não sabe o que é a quebra da quarta parede, imagina em um teatro, quando você tem uma parede aqui, a cena está acontecendo, tem uma parede atrás também, que é a terceira parede, e existe entre o palco e o público, existe uma parede imaginária, que é a quarta parede. E o Deadpool, ele faz a quebra dessa parede, então ele conversa diretamente com o público. Muitas vezes você tá lendo uma HQ do Deadpool e ele vira e ele começa a conversar com você. Com você que tá lendo, ele começa a falar com você. Em alguns casos ele sabe que ele tá numa HQ, ele mesmo fala, tipo, vou fazer tal coisa porque não dá nada, né? Eu tô numa HQ, tô numa história em quadrinho. Sobre os seus poderes, ele tem uma força sobre-humana, ele tem o poder de cura, ele é habilidoso com espadas, super habilidoso com as espadas e com armas, com qualquer tipo de arma. E a partir de certo momento, ele ficou imortal. Eu vou explicar isso melhor sobre os poderes dele e sobre a origem dele. Então, senta aí. Senta que lá vem a história. Como eu falei, você não vai encontrar essa origem em uma HQ, você vai encontrar ela ao longo de todo o tempo. Então eu não posso te indicar aonde você exatamente vai encontrar essa história completa. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo algumas histórias online para você dar uma olhada se você se interessou pelo personagem, se você quer conhecer mais e quer conhecer alguma história dele. Quando o Wade Wilson ele tinha 5 anos de idade, a mãe dele morreu de câncer. E por causa disso, ele acabou virando meio que um garoto problema. Um moleque meio atormentado, sabe? Ninguém controlava mais ele. Por causa do câncer que matou a mãe dele, o maior medo do Wade era o câncer. Tanto que ele se referia ao grande C. Até como um sinal de respeito, assim. Ele não zombava do câncer. O Wade acabou se tornando meio que um delinquente. Ele acabou mostrando alguns traços de insanidade também. E depois da morte do pai dele, ele começou a carreira dele como mercenário. Foi aí que ele foi ganhando as habilidades dele com espada, com arma, com qualquer tipo de arma, né? Só que um tempo depois, o maior medo dele, que era o câncer, aconteceu. Ele tava com câncer agora. Só que a esperança dele foi no Departamento H, que era um departamento do governo canadense, que eles estavam fazendo armas especiais. E um desses projetos é chamado de Arma X. E o Wade, ele foi uma cobaia para esse projeto, para criar um super soldado, super força e tudo mais. E era um jeito de poder curar o câncer dele, porque nesse projeto eles injetaram no Wade um fator cura, que é o fator cura do Wolverine.
Esse projeto Arma X é o mesmo projeto que criou o Wolverine. Só que a experiência não deu muito certo, até porque o câncer, como ele ia matando as células do corpo do Wade, o fator de cura, ele ia curando aquelas células. E por causa dessa briga entre a cura e a morte das células, foi que o Wade acabou ficando com o rosto daquele jeito, tudo zoado. You are haunting. You look like an avocado had sex with an older avocado. Thank you. Por causa disso, ele acabou ficando mais insano, cada vez mais maluco, e acabaram mandando ele para um hospício. Só que nesse hospício tinha um doutor lá, o Dr. Kill Bill, e ele tinha um ajudante que era o Ajax, e eles faziam alguns testes bem sádicos, assim, meio que tortura, nos pacientes desse hospício. E eles inventaram um jogo que eles torturavam os pacientes para ver quem conseguia sobreviver. E esse jogo eles batizaram como Deadpool. Só que o Wade Wilson, ele era bem frio, ele conseguia se manter com aquelas torturas mesmo assim. Então ele acabou ganhando um respeito dos outros pacientes do hospício. Só que o Ajax não curtiu muito isso, e ele fez uma lavagem cerebral em um dos amigos do Wade. E pra livrar ele dessa lavagem cerebral, o Wade teve que matar o amigo dele. Só que uma das regras do hospício era que se você é um paciente, você não pode matar outro, né? Então, por causa disso, o Ajax foi lá punir o Wade e ele arrancou o coração dele. Só que com o poder de cura do Wade, ele acabou regenerando o coração dele e ele voltou, né, à vida. E ele acabou derrotando o Ajax. Ele não matou o Ajax nessa época, mas ele conseguiu fugir do hospício. E depois dessa fuga desse hospício, foi a partir daí que ele retomou as atividades de mercenário, agora usando uma máscara, um uniforme, e ele adotou o nome de Deadpool. Por causa do alto poder de cura que ele tem, se eu não me engano, o poder de cura dele só perde pro do Hulk. Ele é até mais poderoso que o poder de cura do próprio Wolverine. Por causa disso, ele tem um comportamento muito suicida. Então várias vezes ele acaba chegando perto da morte e ele conhece a Senhora Morte. E por causa disso ele começou a flertar com a Dona Morte. Só que tem um problema. Tem um cara no universo da Marvel que é completamente apaixonado pela Morte. E ele não ia deixar ninguém chegar perto, muito menos o Deadpool. E esse cara é nada mais, nada menos do que o Thanos. E para evitar que o Deadpool se encontre com a Morte, ele acaba amaldiçoando o Deadpool com a vida. Ele não pode mais morrer. O Deadpool, então, ele é imortal. Por causa disso, acontece um monte de coisa engraçada. Por exemplo, o Deadpool já tomou flechada na cabeça e nunca morreu. Ele só perdeu, tipo, função motora, sabe? Mancando, andando, babando. Ele já foi decapitado e ele andar com a cabeça embaixo do braço. Pra fugir de uma conversa que ele tá meio entediado, que ele não tá curtindo, em vez dele parar, a pessoa lhe dá um tiro na própria cabeça pra pessoa se tocar, né? E ele faz tudo isso porque ele sabe que ele não vai morrer e o poder de cura vai acabar regenerando ele, vai acabar fazendo ele ficar normal de novo. O Deadpool, ele é insano, ele tem um monte de vozes na cabeça dele, ele conversa com ele mesmo dentro da cabeça dele. Ele é totalmente explosivo, impulsivo, ele não tá nem aí pra nada, pra ninguém, mas ele demonstra ser tipo um fã do Wolverine, que ele até chama de irmãozinho por causa do poder de cura, que é do sangue do Wolverine. Ele é fã também do Homem-Aranha. E ele é muito amigo do Cable. O Cable, ele é filho do Ciclope no futuro. Deixa a história do Cable para outro dia, para outra hora. O personagem é muito bom, ele é muito carismático, muito engraçado. Ele só fala porcaria, só faz merda. Só que ele não tem muitas histórias boas. Não tem, na verdade, alguma história de impacto que você fala, nossa, essa história do Deadpool é muito boa. Não tem. Tem umas histórias que são muito viajadas, do tipo... Tem uma história que o Deadpool mata os presidentes dos Estados Unidos que foram revividos. Tem uma história que o Deadpool mata todo o universo da Marvel. Que são histórias paralelas da cronologia oficial. Nada de muito impacto, nada muito bom, mas o personagem em si
ele é realmente muito bom. Assim como existe um jogo para Xbox 360 e PlayStation 3 do Deadpool, que o jogo pode não ser muito bom, não é dos melhores na minha opinião, mas o personagem ele é muito bom, ele é muito engraçado. Se você consegue entender inglês, porque eu acho que ele não tá dublado, nem traduzido, nem com legenda em português. Mas se você entende inglês e quiser jogar esse jogo, joga ele pelo personagem, porque tudo que ele faz é muito engraçado, é muito bom. A jogabilidade pra mim não é das melhores, mas vale a pena você ver o jogo pelo personagem. Tem várias referências a HQ nesse jogo, tem quebra da quarta parede, ele sabe que ele tá num jogo, ele até tem o script do jogo, ele quer mudar no meio da história. Inclusive é o jogo que tá rodando aqui pra vocês darem uma olhada também. O personagem apareceu num filme do X-Men, o Wolverine Origins de 2009. Ele foi interpretado pelo Ryan Reynolds, Só que pra quem assistiu e conhece um pouco do Deadpool sabe que foi horrível aquilo. É uma versão que não tem nada a ver com a versão do Deadpool das HQs. Eu acho que a única coisa que tem a ver ali é o nome dele, porque do resto... Depois que vazou um vídeo na internet de um teste, foi anunciado em setembro de 2014 pela Fox que eles estavam produzindo um filme do Deadpool, protagonizado de novo pelo Ryan Reynolds, que vai ser lançado agora, dia 11 de fevereiro de 2016. O Ryan Reynolds, ele não gostou do personagem dele no filme, ele gosta, ele adora o Deadpool, mas ele não gostou do que fizeram com o Deadpool no filme. Então ele e os fãs são os responsáveis pelo filme. Se não fosse pelo Ryan Reynolds encher o saco do pessoal da Fox pra fazer o Deadpool e pelos fãs depois que vazou aquela gravação de teste, esse filme nunca teria saído do papel. Então eu atribuo o acontecimento desse filme graças ao Ryan Reynolds e aos fãs do Deadpool. Então é isso, galera. Esse daqui foi só um vídeo de origem do Deadpool, para vocês conhecerem melhor o personagem. Para quem vai assistir o filme saber da onde que ele veio, o que que ele é, mais ou menos. Eu espero que o filme esteja muito bom e provavelmente ele vai ser extremamente engraçado, que é o personagem nas HQs. Então se você curtiu esse vídeo, deixa seu joinha aqui embaixo, clica no botão se inscrever se você ainda não é inscrito, compartilhe nas suas redes sociais, deixe seus comentários. Obrigado, valeu e até mais.